1 de Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12. Eu gostaria de ler um texto que eu tenho absoluta certeza que você, que tem contato com a igreja no pedacinho do século 20 e este século 21, você o conhece. E você que chegou agora e chegou aqui e ainda não tinha contato com a igreja, eu louvo a Deus por você estar aqui, porque você vai poder ler esse texto e ter uma boa consciência a respeito dele, tá certo? 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Quantos conhecem o texto? Quantos já ouviram esse termo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos já ouviram? Pode se manifestar? Ok. Feche por um instante os teus olhos então. Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa o meu pecado, Pai. Perdoa o pecado da tua igreja, Jesus. Dai-nos o privilégio de podermos ouvir a tua voz, que não é a minha, Pai. A voz que incomparavelmente é reconhecida, a tua voz, Pai. Quando o Senhor fala, o ser humano reconhece que é uma voz incomparável, que não existe nada igual. Não existe nada que se pareça com a sua voz. Essa voz, Senhor, é essa voz que eu suplico, é essa voz que eu clamo, é essa voz que eu peço, mesmo sendo esse pecador que o Senhor sabe que sou, mesmo nós sendo essas pessoas que o Senhor sabe que nós somos, mas no nosso interior, Senhor, a gente tem prazer na sua lei. O nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem exterior tem problema, o nosso homem exterior tropica, mas o nosso homem interior, esse tem prazer na sua lei, e por isso nós queremos te suplicar, fala conosco, Pai, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do sangue bendito, do sangue maravilhoso, do precioso sangue justo do teu Filho Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Dai-nos o privilégio de podermos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu disse que ia tentar porque o momento de louvor foi massacrante, né? A gente sentir a presença de Deus é sempre muito glorioso. Eu gostaria de começar essa mensagem, esse sermão, dizendo uma coisa a nós. Esse culto nós somos recheados de informações a respeito da liberdade, não é? Cantamos cânticos que nos informam a respeito da graça de Jesus e que nos leva à liberdade de nosso pecado. Vimos esse vídeo que eu creio que todo mundo que assistiu esse vídeo dessa norte-coreana foi impactado. E por fim fomos ministrados aqui pelo irmão que estava dirigindo o culto a respeito da nossa liberdade quando olhamos e nos comparamos, nos relativizamos com as pessoas que estão vivendo naqueles locais no Oriente Médio, que não precisa nem falar em que situação aquelas crianças, aquelas pessoas estão vivendo. E me veio logo uma mensagem que Deus colocou em meu coração alguns dias atrás. Eu estava aqui pregando em um culto de meio de semana e eu me lembrei de uma frase de um grande pregador, e ele disse o seguinte, que eu estava lendo um livro de Tomás de Aquino e ele escreveu um tema de uma breve mensagem de um dos livros dele, e ele disse que a liberdade é a maior prisão do homem.
ele escreve, ele fala da liberdade, acentuando a informação de que estar livre é a maior prisão do homem. E enquanto Juliano estava aqui orando e estava fazendo a gente se relativizar, a gente olhar para aquelas pessoas, a gente olhar para outras situações e tentar nos enxergar, e eu tenho absoluta certeza que se você se você estava nesse momento sintonizado naquilo que estava acontecendo, você foi inundado por um sentimento de arrependimento, você foi inundado por um sentimento de remorso, de vontade de fazer tudo diferente, o que na verdade eu gostaria de decifrar como o arrependimento de como nós temos tratado a nossa liberdade, o arrependimento de como nós temos tratado a forma como nós temos a oportunidade de viver. E isso até parece uma mensagem demagoga, uma aula de moral e cívica, porque nós precisamos aprender como lidar com a nossa liberdade. Mas nós não podemos nos cansar de pregar isso nos púlpitos, porque essa é a verdade. Deus nos deu pela morte de Jesus a liberdade, e ao brasileiro Ele deu muito mais liberdade ainda, mas nós, infelizmente, temos tratado essa liberdade como uma grande prisão. E se eu pudesse dizer, num comentário até um pouco insano, se Paulo pode escrever dizendo, insanamente vou dizer isso, talvez hoje aqui, na minha juventude, vou me dar ao direito de falar o que vou falar agora. Talvez o que nós precisávamos mesmo era de um pouco de perseguição, para provar de fato aquilo que está dentro do coração daquele que canta, daquele que estende a mão para o alto, que adora, que lota as igrejas, que se diz então buscar a Deus, mas que trata a sua liberdade com irresponsabilidade, e infelizmente não consegue se perceber nesse oásis que Deus nos permitiu estar. Mas Tomás de Aquino estava certo, e o que ele falou está se revelando em nós, porque nós somos um povo que podemos adorar a Ele, mas fazemos contas para ir à igreja de dia de semanas. Nós somos um povo que temos liberdade de ir aonde a gente quer, mas fazemos conta para engrandecer o nome dEle. Nós somos um povo que temos tudo, que temos comida, que temos roupa, que temos calçado, que temos a nossa casa para morar, o nosso teto, mas infelizmente somos um povo que lutamos as igrejas para falar com Deus a respeito de mais. E o que é estúpido e ridículo é um povo que se junta para falar com Deus a respeito de mais e acredita nessa loucura de que Deus está usando o caminho perfeito das chagas, das feridas de Jesus para dar àquela pessoa, porque Ele quer mais. Não basta a liberdade, a comida, não basta a oportunidade de se adorar a Deus, não, Ele quer mais, Ele quer mais, e cada dia mais, e infelizmente isso inundou as igrejas, mas nós vamos remar contra essa maré em nome de Jesus. Por favor, salvem a Débora. Aleluia. Salvem a Débora. Sai daí em nome de Jesus. Vê se consegue pegar na hora que ela passar por aí. Enfim, não é porque a gente tem tratado a liberdade mal. Eu estava pensando sobre isso. A escola bíblica tem me feito tão bem, irmãos. Toda sexta-feira tem me feito assim um bem imenso. Nossa escola bíblica não é mais de domingo, tá? É toda sexta, na hora do culto. Eu tenho voltado para minha casa, eu tenho pensado coisas que eu nunca pensei na minha vida. E eu estava pensando, quantas vezes nós lemos a Bíblia Sagrada no Velho Testamento e passamos batido e achamos que isso é só uma história medieval. Mas como é maravilhoso encontrar Jesus nas histórias bíblicas do Velho Testamento. Como é maravilhoso ler o texto bíblico e perceber a graça
escorrendo por entre as linhas do Velho Testamento. E esse texto foi um desses. E eu estava pensando sobre a liberdade. Não é porque nós temos tratado mal a liberdade, porque nós temos. Nós não precisamos ser mais puxados, não precisa mais de puxão de orelha. Eu acho que as poucas palavras que aqui falei, e os vídeos que assistimos, e a ministração que tivemos, não precisa mais de ninguém ficar em cima da gente, nos mostrando que nós estamos tratando de fato muito mal isso que nós chamamos de liberdade. Nós estamos tratando muito mal essa questão, nós estamos tirando nota 0, para não falar que estamos tirando nota 0. Essa é a verdade. Olha para a situação do cristianismo brasileiro e se pergunte, qual nota você dá no quesito liberdade? E você vai ver que a coisa está feia, a não ser alguns cantinhos que se ajuntam para lembrar que é livre e que tem que atuar então com responsabilidade, adorando a Deus, se entregando, aceitando e estando na presença dEle, enfim. Mas não é porque a gente trata mal a liberdade que ela não existe, você sabe disso. Ela existe. E ela é uma coisa fantástica. Ela é uma coisa fantástica. Eu, por muitos anos da minha vida, dentro da igreja, eu olhei para a mensagem do Evangelho. Eu sempre tive muito medo de encarar algumas verdades da palavra de Deus. E eu confesso a vocês que eu sempre tive muito medo, porque existe uma estrutura religiosa no país que definiu o Evangelho como uma mensagem para uma determinada pessoa, para o pecador. E depois que essa pessoa então encontrou o Evangelho, aquilo que acontece na vida dela é diferente, ela passa a ser julgada de uma forma diferente. Mas quando a gente começa a ter contato com o Evangelho, a gente percebe isso que eu vou mostrar para vocês hoje. A história de Samuel eu amo a história porque é a primeira história bíblica que eu li na minha vida. Então eu amo essa história e eu sei que você também deve amar. Existem ensinamentos maravilhosos, mas tem um para essa noite que é um tanto quanto peculiar para o nosso momento. Esse verso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que Samuel, colocando a pedra lá entre duas províncias, Mispa e Sem, ela aconteceu em um dado momento da história do povo de Israel. Qual era o momento? A vitória do povo de Israel sobre o povo filisteu. Você deve saber disso. Eles haviam vencido a guerra. E esse texto fala, inclusive, que os filisteus nunca mais voltaram aos termos de Israel. Enquanto Samuel viveu, Deus foi com ele. E os filisteus não voltaram mais. É exatamente nesse momento, quando Israel vence os filisteus, que Samuel, o profeta, pega uma pedra, põe em um determinado lugar e nomeia aquele altar como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A questão é que pegar esse texto e simplesmente vociferar ele no ouvido de vocês, isso lhe dá o direito de você entender da forma como você quer. Isso é uma coisa que infelizmente o brasileiro tem feito coisas terríveis em cima de púlpito. Pega textos e joga na igreja. Olha isso, aquilo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o quê? As demais coisas não serão acrescentadas. Então, irmão, busca primeiro o reino dos céus e as demais nem existem, né? Mas tudo bem. E todas essas coisas, então são textos que se pegam como uma flecha, estica e joga para o meio do povo, e o povo recebe como ele bem entende. E isso não está certo, porque nós não podemos receber a Bíblia como a gente bem entende. A gente tem que receber a palavra de Deus como ela é. E temos que então olhar para ver se nós nos enquadramos como ela é. E se nós nos enquadrarmos como ela é, aí então o resultado dela será igual para nós. Do contrário, então o que acontece nos nossos dias? Se fala uma palavra para uma multidão, mas não se dá os critérios, e o ser humano sai enganado que aquela palavra é para ele. Mas se ele não tiver embasado nos critérios da onde aconteceu aquela palavra, certamente aquela palavra não é para ele. Só que
as pessoas têm medo de falar isso, porque isso esvazia a igreja. As pessoas acham os pastores que falam isso chato. As pessoas não querem conviver com a verdade, não querem conviver com a palavra. Elas querem que alguém grite: hoje é o dia da tua vitória, é o dia da tua bênção. Aquilo que você veio buscar, fique tranquilo, Deus vai te dar, você vai levar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos ver. Vamos ver se até aqui nos ajudou o Senhor mesmo. Tomara que o Senhor nos ajude com essa borboleta. Quase peguei ela. No capítulo de número 4, o 3, Deus fala com Samuel. Você deve conhecer a história. Ele é um garoto, está, nos termos de Israel, crescendo na casa de Eli, o sacerdote. E aí Deus fala com ele que a casa de Israel está toda bagunçada. Vocês conhecem a história? Eli era um sacerdote, tinham 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Os caras ficavam na porta do templo quando os homens vinham para, né, Ju? Os homens vinham para ofertar, eles ficavam na porta do templo e eles pegavam o sacrifício, não é isso, irmão? Pegava o sacrifício de quem vinha ofertar no templo, e o pai lá dentro não fazia nada. E Deus não permitia que o sacrifício fosse assado, mas eles assavam carne na porta do templo, em suas tendas. Com quem? Com as prostitutas. Agora você imagina, os homens vindo, sacerdotes de outros locais, vindo com suas carnes já picotadas dentro das panelas, para poder já entregar dentro das talhas, para poder entregar o seu holocausto. Eles paravam eles na porta. Ei, para aí, onde você vai? Eu vou adorar a Deus. Não, eu sou filho de Eli, me dá um pouco dessa carne, porque eu tenho direito sobre essa carne. Os homens, com medo, porque eles eram filhos do sacerdote, davam carne para eles. Eles pegavam a carne, que não era deles, era de Deus. Pegavam a carne, e ao invés de eles ir ofertar, não, eles corruptamente pegavam essa carne e iam para suas tendas e queimavam essas carnes, faziam churrasco, queimavam as carnes e se deleitava com as prostitutas. A questão é que Eli, o sacerdote, sabia de tudo e não fazia nada. Vou usar uma frase que nós estamos ouvindo aqui quase que todo estudo bíblico: qualquer semelhança é mera coincidência. Filho de sacerdote na porta da igreja, comendo as carnes e fazendo tudo o que eles querem, e ninguém faz nada. Infelizmente, qualquer semelhança é mera coincidência. A questão é que Deus não deixou essa situação. Deus chama Samuelzinho, que está crescendo cheio de vontade de ser quem ele tinha que ser, e aí fala com ele: Samuel, vai acontecer isso, isso, aquilo, eles vão cair, eu estou rejeitando o trono de Eli. E acontece, no capítulo de número 4, eles saem para a primeira guerra contra os filisteus. Os filisteus se colocam na batalha, os israelitas vão para a batalha, e segundo o capítulo de número 4, 4.000 homens israelitas morrem na primeira batalha. Aí eles voltam para os termos de Israel, as mulheres começam a chorar dos maridos que morreram, os filhos que morreram, Henrique, as mulheres começam a chorar, Eli fica desesperado, os filhos dele. Aí Samuel vai falar para ele, porque ele pergunta para Samuel: o que foi que Deus falou com você? Não me esconde nada. E Samuel fala: olha, Deus está te rejeitando. Quando volta, eles chegam nos termos de Israel e eles não conseguem entender uma coisa, aquilo que a gente também tem dificuldade de entender nos nossos dias. Eles não conseguem entender como que eles perderam sendo filhos de Deus. Como que eles perderam sendo israelitas? Como assim? Deus não é o poderoso, Deus não é o grandioso, Deus não é o único Deus, Deus não é o único, mas como então nós perdemos a guerra? E tal como a gente, porque essa é uma mensagem expositiva, tal como a gente, eles ficaram procurando onde é que estava o erro. Não é assim que a gente faz? A gente fica procurando onde está o erro, não é? Dá uma coisa errada na vida, onde está meu erro? Elô, não tem erro, tem acerto.
Henrique, não tem erro, tem acerto. Nenê, não tem erro, mas a gente fica procurando. Fala a verdade, não fica? Quando a gente trava uma guerra com o nosso inimigo, quando a gente trava uma guerra com o nosso pecado, quando a gente trava uma guerra com essa maldade que existe em nós, com esse filisteu enorme que várias vezes vence a gente. Eu amo uma mensagem do Cacau, uma música do Cacau, canta rap nos presídios, nas ruas. Um companheiro nosso, ele diz que algumas batalhas ele vence, outras ele perde. Nós fazemos parte de um tempo da igreja em que falar a palavra perder é contra. Não fala. Dá uma palavra boa, fala uma palavra positiva, fala que vai ganhar, fala que Deus está com ele, fala que isso. Mas se você falar para uma pessoa, olha, você vai perder, esse pastor aí está louco. O engraçado é que se você for na Bíblia Sagrada, ler os textos bíblicos, nós estamos estudando a Bíblia já faz uns dias. Nenhum profeta foi levantado para falar para o povo o seguinte: olha, fiquem tranquilos, olha, vocês são uma bênção, tem um monte de caneta de ouro, tem um monte de anjo de ouro entrando aí, ó, tem bandeja para dar com pau, fiquem tranquilos, tem contrato voando para tudo quanto é lado, estenda a sua mão, pega, põe no coraçãozinho, finge que ganhou. Todos os profetas que Deus levanta é para chegar lá, é a pontadeira em cara de Davi, chama o povo de Israel e diz: vocês têm culto, mas o culto de vocês é hipócrita. É o que nós estudamos as últimas 2 aulas de estudo bíblico. Isaías, um profeta palaciano, agora ele chama os reis e diz assim: ó, vocês são hipócritas, entendeu? Vocês cantam, vocês sacrificam, vocês adoram, vocês levantam a mão, vocês choram, vocês fazem de tudo. Só que eu sei que tudo isso que vocês fazem é mentira, porque os homens veem vocês levantando a mão e eu vejo o coração de vocês totalmente mentiroso. A pergunta que a gente tem a se fazer é a seguinte: aonde estão os profetas para a nossa geração? Porque os profetas de hoje assinam a carteira, assina não sei o que, assina não sei o que lá, ganha não sei o que lá, vai conquistar não sei o que lá, tudo dentro desse tema de liberdade que a gente já tem tudo e ainda quer os profetas para falar que Deus vai dar mais. Enfim, eles também não conseguiram entender por que perderam. Por que perderam? Se a gente serve a Deus, fala a verdade, você nunca fez essa oração? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu te sirvo. Sabe, irmão, às vezes a gente dá umas endeusadas, às vezes. A gente se endeusifica. Sabe o que é isso? A gente vira Deus e Deus vira um servo nosso, que a gente diz: Deus, eu dizimei. Deus, olha o quanto que eu te sirvo, minha vida está debruçada na tua igreja, e o Senhor está fazendo isso comigo. É porque a gente não consegue lidar com a perca. Você sabe o que a gente sabe perder? O que não tem mais jeito, e mesmo assim, demora para a gente entender por que perdeu. Eles também demoraram. Por que perdemos? Por quê? Se nós somos o povo de Deus, sabe qual foi a saída deles? No mesmo capítulo, sabe o que eles fizeram? Eu sei por que perdemos. Um espertinho levantou lá. Eu sei por que a gente perdeu. Aí todo mundo dizia: mas como? Então conta, por que perdemos? Sabe por que nós perdemos? Porque a arca do Senhor não estava com a gente. Aí eles decidem fazer o que, irmã? Buscar a arca. Você já foi convidado a ter uma fé assim, uma fé gabaritada? Você já foi convidado para cartilha? Pelo amor de Deus, nunca na sua vida aceite uma cartilha. A fé não se faz com cartilha. Ó, faça isso que vai dar isso. Ó, faça aquilo que vai dar aquilo outro. E isso é terrível. Por quê? Porque quando vier as perdas, e elas vão vir. Opa, desculpa. Não. Quando vier as perdas, e elas vão vir. Você está olhando bem para a minha cara? Elas vão vir. Vão vir perdas dolorosas.
Sabia disso? Ao longo da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar perdas dolorosas. Nós vamos ter que enfrentar coisas que a gente nunca imaginou que teria que enfrentar. Sabe, irmão, a gente vive num ambiente hipócrita, que às vezes a pessoa do nosso lado está passando por isso. E porque a gente não está, a gente continua no mesmo caminho de não, Deus é só ganho, Deus é só ganho. Deus... De fato, Deus é só ganho, mas depende da forma como você vê. Porque se você vê a nível do conhecimento mundano, eu lhe garanto, haverá muitas percas. Você vai ter que enfrentar coisas que você vai olhar para trás e tomara que você lembre dessa mensagem. Porque eu já passei do tempo de ter medo de pregar a mensagem do Evangelho. Eu já não tenho mais medo, eu estou desinvestado na ladeira. Eu não estou mais afim de conquistar adeptos ao meu perfume e à minha camiseta vermelha. Estou afim de pregar o Evangelho ao ser humano. E fazer o ser humano encontrar uma mensagem verdadeira a respeito das boas novas de Cristo. Não a respeito de um Deus que foi criado para que os teus bens fossem os mais maravilhosos do mundo. Não. De um Deus que ensina ao seu povo quando ele perde. Aí eles decidem, perdemos porque a arca não estava no nosso meio, então busca a arca. Aí lá vem eles com a arca, os levitas cantando, todo o arraial dos filisteus, e eu amo abordar esse texto. Até aqui está tudo igual. Eu amo abordar esse texto, por quê? Porque quando chega a arca, sabe o que acontece? Quem sabe me dizer, menos do Juliano, o que acontece no arraial dos israelitas quando a arca chega? Quem sabe gritar aí da igreja, em nome de Jesus? Eles festejaram, Joel. Houve brado de alegria e de vitória. Com alegria e brado de vitória, nós temos os justos do Senhor. E o pau comeu. E eles rodearam e fizeram suas rodas e tamborins, e aleluia, e glória a Deus. E o irmão, o culto foi maravilhoso. Lá do outro lado do vale da batalha estavam os filisteus. Diz a história, você não precisa ler, leia na tua casa. Diz a história bíblica que os filisteus lá falaram assim: agora nós estamos ferrados. Agora chegou entre eles o Deus deles. E se fala a respeito dos Deus deles, que ele livrou eles lá do Egito com mão forte e colocou as 10 pragas. Meu Deus, corre todo mundo. Eles ficaram com medo da festa. Só que de repente alguém se levanta no meio e fala assim: ei filisteus, comporte-se varonilmente. Não temam eles, não. Vamos para a guerra. Não temam o Deus dele. Os filisteus lá fora. Então, alguém se levantou no meio deles e falou assim: não temas eles, não. Vamos para o pau. Eles têm Deus, mas nós temos espada e arma e vamos cair. Eles não arregaram. E primeira vez que eu li esse texto, Deus me deu uma revelação para uma mensagem. Eu ainda era jovenzinho na igreja. E eu falei sobre isso. Sobre como o diabo não se amedronta com festa. E parece que a igreja brasileira não aprende isso, irmão. A igreja brasileira não para com congresso, com festa, com dança, com tal, com pipipi, pó, sai da porta da igreja, todo mundo com uma vida desgraçada. Por quê? Porque o diabo fica lá fora falando, está lá dentro fazendo festa, mas quando sair aqui é meu. Os jovens não estão vendo? O jovem canta, pula, dança, apaga a luz da igreja, faz o que tem que fazer, dá carambuleta, sente e chora, fala língua estranha, mas o diabo lá fora não treme para nada disso. Ele fica lá fora falando, vamos ver, vou pagar para ver, deixa sair, na hora que sair eu vou ver qual é que é. E sabe o que é triste? É triste que quando sai, acontece o que aconteceu com Israel. Eles saíram para a batalha com a arca no meio do pau. Agora vai, Deus está conosco. Era a arca da aliança. Os levitas cantando, sacrificando, animais caindo para o meio, sangue escorrendo, adoração subindo,
Deus dos altos céus, um Deus poderoso, está tudo certo, está do jeito que manda o script. Veio a guerra, cai agora 30 mil homens de Israel, e só volta um, todo estourado, para anunciar para Eli que os 2 filhos dele haviam morrido, e que pior, a arca tinha sido tomada. Meu Deus, Deus perdendo batalha. Você já se perguntou se Deus perde batalha? Você já imaginou isso? Deus se deixando ser levado, porque ele morava na arca. Cai 30 mil homens, volta um homem e diz: Eli, seus filhos morreram. O cara estava obeso por causa que só comia, cai para trás, quebra o pescoço. A nora dele, que era casada com o filho que morreu, está grávida, vai colocar o nome do filho de quê? Nós aprendemos isso no estudo bíblico, que quando naquela época a mulher estava grávida e o povo estava passando um momento difícil, eles colocavam um nome no filho para representar um momento, não é? Alguém sabe me dizer como chamou o filho dessa mulher? E acabou. Quem falou? E acabou. Que quer dizer? Foi-se a glória de Deus. Já imaginou, Rena? Que coisa. Agora eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Pastor Duda, onde é que você viu Jesus nessa história? Eu vi. Sabe por quê? Se você olhar para o texto, você vai ver que existe um motivo pelo qual Deus perdeu a batalha. Deus perdeu, Deus deixou eles perder. Deus estava... Existe um contexto bíblico no meio dessa história que pegam a arca e põe na casa de Dagon. Vocês se lembram? No outro dia, a estátua de Dagon está caída no chão. Aí eles vêm e falam: meu Deus, quem derrubou a estátua? Aí ele fala: levanta a estátua de novo. No outro dia está caído no chão com cabeça, pés e mãos cortados. Isso nos prova o seguinte: que Deus perdeu a batalha lá no campo de batalha para ensinar Israel. Mas entre Deus e o diabo é cabeça cortada, mão, não tem conversa. Então no fundo, Deus não perde batalha nenhuma. Deus ensina aos seus filhos o caminho correto. Nem que for preciso a gente perder. Agora eu quero enxertar nesse texto uma mensagem. Quantas vezes você perdeu para o pecado? Irmão, você não acha que você tem inimigo maior que o pecado, né? Porque se você acha, nós precisamos voltar à escolinha bíblica dominical. Olha, aquela pessoa que não te cumprimenta, meu irmão, ela não é tua inimiga, por favor. Olha, a crise que nós estamos enfrentando no Brasil, passa de longe de ser nosso inimigo. Não gaste o seu tempo dizendo: Deus, coloque o inimigo da crise por terra. Eu estava falando com um jovem agora, na minha sala agora, antes de começar o culto. Eu estava conversando com ele e explicando aquilo que nós aprendemos. E tudo depende da forma como nós vemos, porque tem pessoas que passam por momentos difíceis na vida, mas são os melhores momentos da vida dela. E quando você vai conversar, ele diz: meu Deus, mas como você transformou aquilo lá, aquele momento, no melhor momento? É porque naquele momento eu conheci a Deus. É porque naquele momento eu tive o privilégio de conhecer a Jesus e mudar todo o conceito da minha vida. Aí eu falava: mas quando você ficou pobre, você ficou... Não, quando eu fiquei pobre foi o melhor momento da minha vida. Quando eu fui preso foi o melhor momento da minha vida. Quando eu fiquei doente foi o melhor momento da minha vida. Quando eu fui para o hospital foi o melhor momento da minha vida. Quando meu casamento quase se destruiu, foi o melhor momento da minha vida. Por quê? Porque eu pude olhar e ver o quanto eu amava a minha esposa e o quanto Deus queria que minha família estivesse de pé. Vocês entendem? É o outro filho do pai que batia nos 2 filhos gêmeos. Um virou bandido, está na cadeia falando: meu pai me batia, eu vou bater na humanidade, vou matar todo mundo. O outro virou médico, palestrante, voando baixo na vida profissional, um baita pai, Pergunta para ele: por que você virou essa pessoa magnífica? Porque meu pai me batia.
E eu não queria ser igual ao meu pai. Isso quer dizer o quê? Que depende muito da forma como você vê o seu momento. E o que nós temos que aprender na fé é olhar para o momento e saber o que é que esse nosso Deus está querendo com a gente. Porque para nós pode parecer uma perda imensa, uma coisa que não tem cabimento. E eu sempre, quando falo de perda, eu lembro da Elô, nossa irmã querida. Elô, é impossível não lembrar de ti, minha amada. Mas também é impossível olhar para a igreja e ver uma fé tão sendo estabelecida com tanta clareza. Por quê? Porque às vezes os piores momentos da nossa vida, na verdade não são piores, são os melhores. São os momentos em que a gente tem contato genuíno com Deus. São os momentos que a gente dobra o nosso joelho e esquece do mundo. Irmão, olha para a tua vida, olha para a tua história e se pergunta: qual foi o dia que você mais orou com fervor e teve contato com Deus? Veja se não foi o dia em que você estava dentro de um buraco. Veja se no dia em que você ganhou um baita salarão, em que sua vida estava legal, seus filhos estavam com saúde, sua família, seu carro estava na garagem, sua igreja estava uma bênção. Veja como foi a sua oração. Oh Deus, muito obrigado pelo dia, eu te louvo, Senhor. É capaz de até dizer obrigado porque o Senhor não fez mais do que da tua obrigação. Mas quando o calo aperta, quando a porca torce, quando vai para o corredor do hospital, irmão, quando vai para a beira do sepulcro, quando vai acompanhando aquele cortejo fúnebre que você olha e fala: agora não tem mais volta. Quando olha para dentro de casa e vê a família se destruindo e não vê o caminho de volta, que você tem que esperar todo mundo ir embora, dobrar o joelhinho no cantinho e dizer: Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa por mim agora, eu não vou conseguir dar mais um passo. Esses são os melhores dias da nossa vida, não são os piores. Esses são os melhores. São os dias que nos empurram para Deus. São os dias que nos levam para os braços do Senhor. São os dias em que a gente olha e diz: e é tão interessante, irmão, é tão glorioso isso, porque os dias deles foram como os nossos. Eles erraram uma vez, eles estavam vivendo uma vida promíscua, desgraçada. Vai para a guerra, morre, volta. Ao invés de agora acertar, qual que é o acerto? Quando a gente acerta? Quando a gente pega o gabarito e põe em ação? Não. A gente acerta quando a gente entende quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Senão o pecado que ferozmente nos ataca e nos faz desagradar a Deus. Às vezes é até difícil de falar sobre isso, porque parece que o inimigo da igreja é a crise. Irmão, teu inimigo é esse leão que você não consegue domar de jeito nenhum dentro de você. O seu inimigo é essa atitude pecaminosa que eclode, que entra em erupção e você fica tentando tampar o vulcão, mas você não consegue. Você sente isso? Você que se incomoda com o pecado, você sente isso? Você sente que você tenta dominar ele, mas de repente ele vem com uma força, mas com uma força tão brutal, que a única coisa que você consegue fazer é se entregar a ele. A única coisa que você consegue fazer é cometer ele de novo. E esse é um tema que quase nunca se ouve no nosso país, porque falar de pecado dentro da igreja, coisa chata. Não tem um profeta para falar que tem pó de ouro escorrendo na parede? Não tem um profeta para falar que tem chave? Eu vim aqui atrás de uma chave. Quem sabe você conheça hoje a chave de sair do desespero quando você notar o tamanho do seu pecado. Porque se tem uma coisa que vai acontecer com você, e vai, é o dia em que você notar o tamanho da sujeira do seu pecado. O dia em que você notar isso, é um desespero tão grande, mas tão grande, é uma coisa tão terrível, mas tão terrível,
Se fosse possível sair, enfiar a cabeça num buraco e nunca mais voltar. Eu digo isso sempre, falo aos jovens quando aconselho, falo, pastor, eu não consigo, pastor, eu estou com um problema, pastor. Eu digo, olha, esse é o tipo de sentimento que você tem, é aquele que você falaria para Deus assim, Deus, tira isso de mim agora, porque Ele não vai me fazer nenhuma falta. Tira de mim, leva embora de mim. Essa forma de reagir, essa forma de agir, esse pecado que ferozmente me rodeia de perto, e toda hora eu tropico nele, toda hora eu vejo ele, toda hora eu faço ele, toda hora eu me encontro com ele, e o pior, toda vez que eu me encontro com ele, eu desagrado ao Senhor, e eu percebo que os ensinamentos da minha vida vêm sobre a minha vida, exatamente porque eu estou assim, eu estou errando, eu estou com um problema. Só que isso não nota quem não tem o Espírito Santo. É por isso que é tão difícil falar de pecado. Por quê? Porque falar de pecado é necessário que quem está ouvindo esteja sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que pode te mostrar o seu pecado. Alguém pode até falar para você, olha, você está fazendo isso, a pessoa vai falar, mas isso é normal. É o caso do marido que é pego na cama com a amante, a mulher olha e fala, você, ele diz, não é o que você está vendo. A gente fala isso para Deus toda hora. Não, Senhor, não é o que você está vendo. Não, não é. É o quê? Não, Senhor, não é o que você está pensando. Não, não é o quê? A gente engana os homens, o marido, a esposa, o pastor, os amigos, o trabalho. A gente engana todo mundo, mas a Deus nós não enganamos. E esse não é o problema, enganar a Deus. O problema é quando o Espírito Santo está em nós. E a gente então trupica nos filisteus. E vai para a guerra com os filisteus. E sabe o que acontece lá? Perde a guerra e volta todo ferido, desesperado, tentando encontrar um caminho de se livrar desse mal. O problema é que a gente não erra uma vez só. Agora eu volto ao início da mensagem. Eu falei que durante muito tempo eu tinha medo de olhar o evangelho como tinha que ser, porque existe um gabarito colocado, eu estou usando essa palavra toda hora, existe uma liturgia colocada, uma religiosidade que é o seguinte, você já foi perdoado uma vez dos seus pecados, agora você tem consciência de quem você é, então é o seguinte, não peca de novo, hein? Não peca de novo, irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, não peca de novo, porque se pecar de novo, a coisa vai estreitar. E aí a gente acha que o evangelho é só para o primeiro pecado, é só para a hora que a gente fala, eu aceito. A gente vive numa hipocrisia tão grande que a gente acha que é a gente que aceita Jesus. Eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, quando na verdade Ele já havia nos aceitado muito antes de que nós existíssemos. Enfim, então a gente é informado de uma mensagem que fala assim, ó, você aceitou a Jesus, agora você não pode mais cometer erros, porque se você cometer erros agora você é julgado e condenado. Mas aí a gente começa a ler a Bíblia, e a gente aprende a respeito de uma coisa que nos dá calafrios, mas é a verdade. Eu perguntei ao Senhor, até aonde, Senhor? Até onde o Senhor ajudou aquele povo? E olhei para o texto e vi Samuel pondo uma pedra num local e dizendo assim, Ebenezer, até aqui. Até onde? Até aqui. Eu fiquei olhando Soraya falando, quem o Senhor ajudou até aqui? Que tipo de gente o Senhor ajudou até a pedra de Samuel? Que tipo de pessoas? E esse versículo fez um sentido tão glorioso para mim, irmão. Olha, eu olhei, quase que eu disse assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou Jesus. Sabe por quê? Aquele homem estava falando o seguinte, preste atenção,
Ebenezer. Até aqui nos perdoou o Senhor. Essa é a palavra. Até aqui nos perdoou de novo. E de novo. E de novo. E de novo. De novo. E amanhã, de novo. Você vai chegar no amanhã e vai colocar a pedra e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor, me perdoou. E depois de amanhã, até aqui me perdoou o Senhor. E depois, até aqui me perdoou o Senhor. E daqui 20 anos, até aqui me ajudou o Senhor. E depois de 50 anos, até aqui me ajudou o Senhor. E depois de 70 anos, até aqui me ajudou o Senhor. Você deve estar se perguntando o que aconteceu para que esse povo fosse ajudado, não está? Você pode colocar capítulo de número 7, versículo de número 2? Desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jearim, passou-se muito tempo chegando a quantos dias ajudou o Senhor? Sabe que é uma loucura, irmão? É a gente achar que Deus perdoou ontem, que o sangue de Jesus é para um tempo. Eu falei para você que não é porque nós tratamos mal a liberdade que não tem liberdade. A liberdade está aqui, está presente. O Senhor, 20 anos, olha lá. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Olha que coisa. Eles sofreram tanto em seu mal e seu pecado, que um dia o coração deles fez assim: ai, onde está Deus? Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Foi isso que eles cantaram. O coração deles começaram a olhar e dizer: meu Deus, que saudade. Agora talvez vocês vão começar a entender por que Deus ajudou eles. Por quê? Porque no meio do pecado, da maldade, da sujeira deles, o coração suspirou por Deus. Aí, olha lá. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, tirai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração. Parece que nós ouvimos isso em algum lugar, né? Faltava estar escrito: preparai o caminho, endireitai as vossas veredas, aplanai os montes e aterrai os vales. Foi mais ou menos isso. Preparai os vossos corações para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Olha lá. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor.
Congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e lhe disseram: agora é. Quem era o filisteu? Quem era o filisteu? Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, porque agora eles estavam com medo, já havia perdido duas. Só que agora o negócio está certo aqui, ó. Olha lá, pelo que disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, ao nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Sabe o que eu sinto, irmão? Eu imagino o dia em que você tiver que enfrentar novamente o seu pecado, o dia em que eu tiver que enfrentar novamente o meu mal, e ao invés de eu e você termos que lutar, a gente perceber, Dércia, que o Senhor entrou na batalha. Quantos pecados já ficaram para trás? Quantas coisas horríveis nós já deixamos para trás, contra a arrogância, contra a soberba, contra a prostituição. Irmãos, outro dia eu estava falando com o Biro, não estava viajando, o Biro falou: pastor, sabe quando que eu imaginava que eu ia ficar 1 ano sem beber um copo de cerveja? Nunca! Sabe quando que eu imaginava que eu ia ser essa pessoa? Nunca! Sabe quantas? Olha para a tua vida. Olha quantos filisteus já ficaram para trás, e talvez você nunca tenha nem pensado em lutar contra eles, porque você não tinha força. E talvez você esteja aqui essa noite assim, falando: Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa minha vida, eu não aguento mais essa estrutura, eu não aguento mais esse pecado, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser da minha vida. E quem sabe, ainda esta noite, ou nos próximos momentos, nos próximos dias, ao invés de mais uma batalha perdida para um filisteu qualquer, soe uma voz dos altos céus. Olha lá. E os aterrou de medo, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Agora o verso. Então Samuel pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem, e nomeia Ebenezer. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Me ajudou, nos ajudou o Senhor. Eu queria ter uma pedra, porque é assim que eu me sinto aqui hoje. Eu gostaria de gritar para todo mundo ouvir: até aqui. Me perdoou o Senhor. E nada do que acontece em mim é mérito meu. Aliás, se fosse por mérito, eu não estaria aqui. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Olhe para você. Olhe para você e talvez feche os seus olhos e diga isso: Deus, eu nunca tinha percebido, mas agora percebo, o Senhor me trouxe até aqui. Me perdoando todo dia. Toda vez que eu falo: Deus me perdoa, pelo poder que há no amor do sangue de Jesus, o Senhor me leva além. O Senhor me leva até o próximo dia. O Senhor me leva até o próximo momento. E chega no outro momento, eu chego também diante dos meus inimigos, e aí eu percebo e olho que o Senhor me levou até aqui. E no outro dia eu sinto
até aqui. E todos os dias eu percebo que todas as vezes que eu olho para Ele e digo: perdoe o meu pecado, Senhor. Por favor, perdoe o meu pecado. Ele diz: eu te perdoo. Eu queria tanto que você cresça nessa mensagem. Eu tenho absoluta certeza que você vai precisar mais dessa mensagem do que a mensagem de que amanhã você vai fazer alguma coisa boa. Porque haverá tempos em que você irá precisar de perdão. Haverá tempos em que o perdão de Deus será mais valioso do que qualquer coisa na sua vida. E talvez hajam pessoas aqui assim. Não estão em busca de bens, não estão mais em busca de profecias, não estão mais em busca de movimento, não querem mais ver a igreja pular, dançar, segurar, não querem mais isso, estão em busca de perdão. Queria poder sentir de novo aquela graça, aquela misericórdia. Suspirou o teu coração por sentir Deus? Sinto que a resposta de Deus para você é: eu te perdoo. Vamos seguir? Sabe qual que é o desespero? O desespero é que eu sei que eu não sei lidar com liberdade. E eu sei que amanhã é bem provável que eu me encontre de novo com tudo isso. Mas sabe o que é lindo? Que amanhã eu vou poder dizer: até aqui me ajudou, Senhor. Quem sabe existam pessoas que estão aqui agora, que ouvindo essa mensagem gostaria de dizer: até aqui me ajudou, Senhor. No original do texto, a palavra pedra deriva do original eben, que significa pedra de ajuda, o que faz total alusão à pedra que fora rejeitada pelos edificadores, mas que ajudou a construção da fé, a pedra angular, que segura as paredes da vida do ser humano. Eu gostaria de terminar essa mensagem de domingo dizendo uma coisa a você: em nome de Jesus, acredite nisso, até aqui te ajudou o Senhor. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça que nos ajudou até aqui, que tira um caminhão das nossas costas e que nos permite ir para mais um tempo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E antes de eu dizer que você fale amém, eu queria te dizer uma coisa: já pensou esse filisteu aí não voltar mais na sua vida durante toda ela? Vai ser bom, não vai? Eita, coisa boa. Eu falei: Deus, esse filisteu que está me assolando, eu gostaria que o Senhor tirasse ele da minha vida, para ele nunca mais aparecer, Marcelo. Quem sabe hoje, pelo menos esse, eu nunca mais tropicar nele. A igreja que crê que Deus te ajudou até aqui, que Deus te perdoou até aqui, pelo sangue de Jesus, diz amém. Diga amém. Deus te abençoe.